Olá, aqui é Eudes Bueno e mais uma vez eu trago para vocês um empresário brilhante. Dessa vez o meu amigo João Pedro, da Hotmart. Um grande empresário que tem uma história muito significativa e importante para que você possa seguir esse exemplo. O João Pedro está fazendo um trabalho já de internacionalização do negócio, mas nem sempre foi desse jeito. E muitas pessoas acham que isso é muito fácil. Ele vai mostrar que esse caminho ele é muito difícil e que a determinação é fundamental para que você chegue lá. Então, se você gostar dessa entrevista, deixe o seu comentário aqui embaixo. Curta também e se inscreva lá no nosso canal. Tá bom? João Pedro, que bom, muito obrigado por me receber. Sei que você está com o tempo assim no seu limite, mas muito obrigado. E eu gostaria que você então falasse para o meu público um pouquinho do como que você começou, das dificuldades do início. Show de bola. Bom, obrigado aí pela oportunidade de falar com a sua audiência, Eudes. Então, eu comecei literalmente do zero, né? Então, eu formei em computação e aí logo que eu saí da faculdade, eu quis montar minha primeira empresa, chamava Mobworks, era uma empresa de aplicativos móveis, e essa empresa não deu certo, mas eu tive muitos aprendizados ali. Então, basicamente, eu já comecei minha carreira empreendedora com um fracasso. 2 anos e meio tentando fazer uma coisa que deu errado e eu já saí da faculdade sem nada, depois da primeira empresa continuei sem nada ainda. Então já foi bem difícil. E aí fui trabalhar no mercado, fazer uma carreira dentro de empresas de software, né? E nessa carreira, naturalmente, continuei aprendendo muito mais. E um outro fonte de aprendizado para mim foi um site de jogos que eu tinha. No final de alguns anos aí, tentando várias coisas, eu acabei colocando em prática muitas das coisas que eu tinha aprendido e foi quando veio a oportunidade de criar a Hotmart. Isso foi em 2010. Eu comecei programando no meu quarto lá, então criei ali os primeiros protótipos, convidei o Matheus, que tinha sido meu sócio na primeira empresa, mostrei para ele os protótipos, falei, eu quero fazer isso, o que você acha? Ele gostou da ideia e ali a gente começou junto do zero mais uma vez, né? E cara, não, vou te falar que é bem difícil realmente, eu entendo quem tá começando, e às vezes é engraçado que a pessoa, ela olha talvez o estágio onde uma empresa está atualmente. Sim. E ela esquece de tudo que já aconteceu Verdade. anteriormente, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas a Hotmart consegue fazer isso porque eles têm 240 funcionários. Mas calma aí, alguns anos atrás tinha 0 funcionários. Era só você primeiro até, né? Então, assim, é importante você entender que tudo que existe, tudo onde as pessoas, todos os resultados que as pessoas conseguiram vieram de algum lugar. Sim. Quando você consegue perceber que há toda uma construção aí, fica mais possível para você fazer o seu também. Assim, pô, se ele chegou naquele estágio começando do zero, se você está no zero, então você tem as mesmas condições. O ponto de partida é o mesmo. O ponto de partida é o mesmo. E aí vai do seu aprendizado e do tanto que você aplica, né? Mas assim, no início teve muita dificuldade, realmente não tinha dinheiro. A gente tinha um saldo de poupança assim para durar 12 meses no máximo, eu e o Matheus. E a gente tinha que fazer o negócio funcionar. E aí tinha algumas... Como o nosso negócio tem uma margem menor, né, por transação, não é igual um produto digital, por exemplo, que você vai ter 90% de margem, então, e não tem custos de replicação. Isso é um percentual Então, a gente tinha que dar um jeito de fazer a empresa chegar no break-even muito rápido antes que o nosso dinheiro acabasse. Sim. Então, na verdade, era uma corrida contra o tempo, né? Quanto mais tempo eu levo para fazer a empresa dar certo, menos dinheiro eu tenho porque eu vou queimando da poupança, no caso. Sem gerar recurso. Sem gerar recurso. E aí a saída que a gente queria explorar era buscar um investidor. Então a gente começou a buscar um investidor, até chegamos a falar com um investidor durante alguns meses, no início da empresa. A gente estava muito empolgado com isso, porque a conversa estava avançando bastante. E a gente falou, cara, isso vai dar certo e nós vamos conseguir fazer uma empresa funcionar, finalmente vai ser legal, uma startup com funding, com investimento, vai ser top. Só que aí, depois de 3 meses conversando, chegou um term sheet, que é o contrato de investimento, de fato, né? Certo. E esse contrato de investimento, de fato, nos traria o dinheiro que a gente precisava. Sim. Até mais, se eu ver. Era um dinheiro para durar alguns anos ali no início. Era R$1.100.000 que o investidor ia... E no início, eu estava com 3 meses. Então,
Na verdade, eu estava com um pouco mais de tempo de empresa, porque a gente tinha começado a criar no final de 2010 e já tinha iniciado umas conversas aí. R$ 1.100.000 ia resolver todos os nossos problemas. Só que o contrato em si tinha vários termos que eram extremamente nocivos. Leoninos, vamos Leoninos, dizer assim. né? Nocivos para os empreendedores e para o próprio negócio no nosso ponto de vista. Entendi. E aí foi uma frustração muito grande, porque foram meses ali de energia naquele processo todo. E acho que foi um primeiro grande erro que eu cometi nesse processo, desde que a Hotmart foi criada, foi que a gente começou a conversar com um investidor só. Então, uma coisa que eu recomendo para quem está criando uma startup e quer buscar funding nunca inicie uma conversa só com um investidor. Abre o leque. Fala com 3, 4, 5, 10, 20, porque você vai ter mais poder de barganha e você vai ter literalmente mais opções para poder escolher o investidor certo. Mas você estava preparado, no início, para fazer essa oferta? Acho que vocês não estavam muito preparados, nem como empresários ainda, né? Porque não tinha muita noção, talvez por isso. Eu acho assim, eu não estava preparado. Eu sei que se eu tivesse alguma preparação anterior, isso me ajudaria, com certeza. Mas é aquela coisa, né? Tem que fazer e acabou. Você tem que fazer o que tem que ser feito, né? E se você não está preparado, você faz despreparado e aprende no processo. Claro que sua chance de erro aumenta, mas você tem que fazer. Eu não tinha opção, meu dinheiro ia acabar. Então, assim, eu não tinha nem tempo para ser preparado, provavelmente. E aí, não deu certo. Naturalmente, a gente não aceitou esse contrato e assumimos mais um risco de iniciar um outro processo de investimento e tudo mais. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque nos meses seguintes apareceu uma competição de startups no Brasil. E a que eu tenho notícia foi a maior competição de startups que teve no Brasil. Foram 800 startups inscritas nesse desafio. E 9 fases depois a gente venceu a competição. Ah, que legal. E aí era uma competição do Buscapé, chamava Sua Ideia Vale 1 Milhão, a gente venceu. E o Buscapé se tornou o nosso primeiro investidor. Que era aquele 1 milhão que você estava querendo... Ele aportou o dinheiro que a gente precisava para dar uma sequência na empresa, né? Quando você foi participar desse evento, você a Hotmart já tinha caminhado você tinha, vamos dizer, validou. Isso. Você validou. A gente não pagava as contas ainda, mas a gente já tinha provado que o nosso produto funcionava, existia cliente para o nosso produto, que é o mais importante, né? Mas ainda faltava muito para a empresa se pagar, né? Mas se mostrou uma coisa viável. Sim, se mostrou uma coisa Tanto viável. Que você ganhou lá o Sim. Então. E isso foi muito importante para a gente, assim. Eu entendo que foi um diferencial muito grande na hora de apresentar para o investidor, você já mostrar resultados reais, não só de base de usuário ou de audiência, etc., mas financeiros também, por menores que sejam. Sim. Existe uma diferença muito grande entre alguém que fez 0 vendas e alguém que fez 1 venda. Parece que é pouco, mas a diferença é colossal. É colossal, é enorme. E vocês, essa que eu chamo de validar o produto, validar a empresa, né? Porque o investidor, como investidor, olha, é o potencial da empresa e não só o recurso financeiro. Porque quem quiser recurso financeiro não aplica dinheiro. Exatamente. Que é outra coisa. O que o investidor está interessado é no crescimento, né? Exatamente. Ele sabe que o investimento dele vai ser multiplicado conforme a empresa cresce. Exatamente. Por isso que eles gostam de empresas que têm crescimento rápido também. E aí você fez aí foi, vamos dizer assim, abriu a porta para que você pudesse solidificar então esse processo. E aí tem uma outra caminhada, até parece que vocês fizeram um segundo aporte. Fizemos um segundo aporte. Aí a gente pegou esse primeiro investimento, né, que veio do Buscapé, e começamos a acelerar a empresa, acelerar o crescimento dela, construir as coisas que a gente precisava construir, montar a equipe inicial ali. E aí 2 anos depois, a gente foi para uma segunda rodada de investimento. Então na verdade eu voltei para o Buscapé para pedir mais funding. Falou assim, olha Buscapé, eu gostaria de crescer mais rápido. Você pode aportar mais capital na empresa? E aí o que aconteceu foi que ele falou, não, já mudou tudo aqui, não é mais estratégia fazer investimento em startups e tal. Inclusive esse desafio já nem existia mais, já não tinha sido feito naquele ano.
E aí a gente, pô, ficou bem frustrado, na verdade, porque... Mas na verdade era quase que o mesmo erro, né? Você ir num investidor só. É isso que eu ia falar, Então, porque você vai ter o mesmo processo. E exatamente. ele não ia acrescentar mais para você. Exato. E aí eu falei, não, tudo bem, mas me apresenta para outros investidores. Aí sim eu falei com um monte de investidores. No final tinham 3 investidores muito interessados, assim, prontos para... Não prontos, mas muito interessados em investir. E 2 deles, investidores aqui do Brasil, estavam mais lentos, assim, na decisão. No vai e volta, na decisão, e não sei o quê. E um, que era um investidor estrangeiro, foi muito rápido, falou, quero investir, como que eu faço? E a gente deu um prazo para todos os investidores realmente se comprometerem. 2 falaram que precisava de mais informações, não sei o quê. E o outro falou, tô pronto, e aí? E aí a gente fechou com esse, que foi o CEO ex-CEO, né, da Booking.com. Ele pegou a Booking lá no inicinho, levou até faturar bilhões de euros lá, e ele é atual investidor nosso. E um conhecimento internacional, né? Conhecimento internacional. Não só o dinheiro. Ele que ajudou muito a gente com vários aprendizados que ele mesmo teve, levando a Booking para fora, várias estratégias. Então, assim, foi muito bom ter o Case, o nome dele é Case Cooling, com a gente. Porque, além do dinheiro, ele traz muita experiência, né? Sim. E ajuda muito com isso, a gente a cometer menos erros, né? Que é fundamental, né? Até que você pegue esse know-how, você vai estar de cabeça branca. Claro, e assim... Encurta seu Você caminho. acaba economizando muito tempo e dinheiro errando pouco, né? Fundamental. Além do aporte financeiro, ainda tem... Que é uma boa observação para fazer. Prestar atenção nisso que o JP está falando. Que é você procurar um investidor, alguém que vai agregar, além do dinheiro, agregar no seu negócio conhecimento, abrir portas. É mais importante, às vezes, do que o recurso, né? Sim, com certeza. Às vezes uma pessoa com muita experiência, que já passou por aquele processo que você está passando agora, ele consegue te dar um atalho tão grande que isso vai gerar receita mais rápido, que talvez você nem precise do investimento. Exatamente. Né? Mas cada caso é um caso. Você tem que, eu diria para as pessoas que busquem um investidor que trabalhou no mesmo ramo, no mesmo tipo de empresa que você trabalhou. Isso pode ajudar bastante. Tem que ter um conhecimento da área, né? E aí você põe a Hotmart num outro patamar e agora parece que está internacionalizando também, parece que está na Espanha, né? Que a gente, acho que é Colômbia também, você está abrindo a gente está indo as línguas neolatinas hispânicas. A nossa estratégia está sendo essa, a gente está indo pelas línguas hispânicas. Já temos clientes na Colômbia, Espanha, Peru, México, Chile, praticamente todos os países de língua hispânica. Mas a gente está para montar a sede na Colômbia, já temos uma sede na Espanha. Inclusive agora, 15 dias atrás, a gente fez o primeiro evento lá em Madrid para os produtores e afiliados espanhóis e foi muito legal, foi muito bom. E também está abrindo uma porta para os produtores brasileiros, né? Isso daqui para lá, o canal está inteiramente aberto, né? Exatamente, o legal da Hotmart é isso, assim, com uma conta você consegue vender no mundo inteiro, levar seus produtos para onde você quiser, ter parceiros no mundo inteiro, né? E a gente cuida de toda essa logística por trás, né? Então, essa é uma das intenções nossas. Já temos produtores brasileiros que traduziram produto para espanhol e estão mandando muito bem lá fora. E eu acredito que isso vai acontecer mais. Então você está dizendo, vocês estão com uma gama de produtos aqui enorme, parece que mais de 50 mil produtos no seu portfólio aí. E abrindo esse canal para esses empresários que estão começando, que a Hotmart, estamos dizendo, tem 4 anos, um pouco mais de 4 anos, é muito jovem ainda todo o mercado e todos esses produtores que estão aqui dentro também. E eles precisam de ter uma gestão nesse negócio, né, Jota? Eu vejo aí ganhando muito dinheiro e tal. Vamos falar um pouquinho da importância desse detalhe. Eu acho que a Hotmart está com 6 anos agora, então já tem um tempinho que a gente está aí, mas é uma empresa muito jovem, né? Sim. Mas a gente aprendeu desde cedo lá, desde com o Buscapé, a importância de ter uma governança, né? De ter uma gestão do negócio ali. E começar a gerir com uma equipe menor é muito mais fácil do que depois que o negócio crescer muito, agora eu quero implantar algum tipo de gestão. Acumulou problema. E o que eu falo assim, eu vejo muita gente que tem um produto e acha que ter um produto é ter um negócio, e não é. É bem diferente isso aí. Então assim, às vezes as pessoas ficam muito concentradas em ir lá, focam em
criar um produto muito bom, que é ótimo, Sim. mas depois foca em só ficar gerando tráfego para poder vender aquele produto e esquece de tudo que tem que ter por trás para fazer uma empresa crescer no longo prazo, né? Porque curto prazo é uma coisa, isso aí funciona no curto prazo. Muito bom. Agora, se você tem uma visão de que é levar a sua empresa para uma perpetuidade, para um crescimento de longo prazo, para realmente se tornar um negócio que vai gerar um impacto por muito tempo na vida de muitas gente, inclusive na sua também como empreendedor, aí precisa de mais peças aí por trás, né? Exatamente. Eu vejo que todos buscam produtos recorrentes. Então, esse produto recorrente ele tem que estar embasado em um negócio estruturado, porque como é que faz recorrência de um negócio que não está estruturado? Fica uma situação mais difícil, né? Porque assim, o que as pessoas vão descobrir é que você criar produto e gerar tráfego para comprar aquele produto e depois dar o suporte do produto é só uma pequena parte daquilo ali. Chega um determinado momento que para você crescer mais, você não basta escalar o tráfego, você tem que escalar as pessoas da empresa. E aí, o desafio do empreendedor é, ok, eu sei tudo sobre tráfego, sobre produto, sobre audiência, sobre marketing, sobre, sei lá, o suporte da minha empresa, que é o mínimo que você tem que ter, né? Mas agora, como que eu faço para escalar isso, montar minhas equipes, delegar as tarefas para que eu possa continuar cuidando da parte estratégica? Porque uma vez que se você estiver envolvido 100% na operação, em determinado momento, é óbvio que no começo você tem que estar, isso vai travar o crescimento da empresa. E aí quando trava o crescimento da empresa, ela começa a ficar desinteressante para investidores, ela começa a ficar desinteressante para a própria equipe, porque imagina, você está numa empresa que não cresce, então não abre posições para as pessoas crescerem dentro da empresa também. Não tem horizonte para ninguém. Não tem, eu não consigo progredir na minha carreira. Aí as pessoas boas começam a sair da empresa, aí você tem que substituir, aí perde know-how, a empresa vai ficando cada vez pior. Se a empresa não cresce, ela vai ficando pior. Ele pode até ter um negócio, mas ele não tem uma empresa. Exatamente. Aí tem um produto, tem vendas, tem tudo, mas construir um negócio é um pouco mais que isso. Né? Eu vejo todo mundo procurando 7 dígitos, 8 dígitos, múltiplos 7 dígitos. Mas onde é que isso está estruturado para poder criar? Até para as pessoas, vocês têm aqui um número, 240 pessoas que trabalham aqui, mais ou menos esse número, mas são pessoas que têm um horizonte aqui dentro, que vê a empresa crescendo, isso é um diferencial enorme. Não que todas as empresas precisam ter essa quantidade, cada um com a sua característica, mas precisa ter, no mínimo, isso. Ninguém quer trabalhar num lugar que vai ficar estagnado, né, pro resto da vida. Né? Então, assim, cabe à liderança da empresa entender que, por mais que seja confortável não crescer, é importante crescer para manter a empresa no estado que ela está. Mesmo se eu parar tudo agora e eu não crescer, não significa que o que a gente tem hoje vai continuar existindo amanhã. Né? Você tem que estar crescendo... Sem contar os concorrentes que começam a aparecer. Exatamente. Né? Começa a aparecer concorrente, o mercado muda, o consumidor muda, né? O mercado de trabalho muda, ou seja, as pessoas que você recruta, os interesses vão mudando, elas querem outras coisas, se você não consegue atender, tudo é afetado. Então, assim, não crescer não é uma opção. Né? Não crescer é E para crescer constantemente vai chegar um momento que a pessoa tem que perceber que não é só escalar tráfego, vai ter que aprender a escalar pessoas também. É muito interessante isso que você está falando, e outra coisa que estão essa vontade de vencer os obstáculos. Então no início lá vocês tiveram alguns problemas que assim pareciam intransponíveis, né? Sem dinheiro, duro, vontade de fazer as coisas. Mas os problemas não param, né, Jota? Não. Eles só mudam, acho que, de departamento. Então, eles vão só ficando maiores. A responsabilidade era você e o Matheus, e agora esse monte de gente. Quando fala em pessoas, nós estamos falando em famílias, nós estamos falando em objetivos de vida, nós estamos falando de pessoas. Empresa é pessoa. Sim. Eu estava conversando com o Shiba esses dias, e ele fala 4 coisas que é muito importante. Ele fala em acordar cedo, dormir tarde, trabalhar com ética e honestidade. Então ele embasa... Resumiu bem aí. Então, só não tem lugar para dormir, porque acorda cedo e dorme tarde, né? E também e esse assunto da responsabilidade com as pessoas. Sim. Então o peso vai aumentando. Você cria um negócio muito bom,
Então, como é que você lidar com isso assim? Eu acho assim, para a empresa ser boa, as pessoas que têm que estar trabalhando nela têm que, de fato, amarem trabalhar ali, né? Assim, que gostarem de estar ali o tempo inteiro, de dedicar o esforço, o tempo delas, a energia delas para aquilo, né? O que a gente tenta fazer aqui é se importar com as pessoas no mais alto nível possível, né? Um dos pilares da nossa empresa são três, né? Liberdade, autonomia e love. Esse love é justamente o se importar. Sim. Então, a gente quer que as pessoas aqui se importem com a empresa, se importem umas com as outras, se importem com os clientes, se importem com os fornecedores também, com os parceiros, no nível máximo, porque é isso que vai fazer as coisas darem certo. Se eu tenho uma empresa onde 5 pessoas se importam muito com ela, talvez os acionistas, é diferente de eu ter uma empresa onde tem 200 pessoas que se importam muito com ela. Sim. E isso vai fazer ela crescer. Mas você tem que dar a contrapartida. Então tem que entender o que de fato é bom para as pessoas aqui. Então, crescer a empresa não é bom pro acionista, é bom para quem está aqui também. Exatamente. Né? Porque cria oportunidades para eles. Sim. Então, assim, é obrigação de todo mundo acordar pensando como que eu vou fazer a empresa crescer hoje. Né? Então, esse fato de você se importar, de você procurar criar as oportunidades para as pessoas que trabalham aqui, tudo isso conta. E oportunidades não só de crescimento na carreira também, de aprendizado, Sim. de relacionamento, né? Então tudo isso a gente incentiva muito aqui. A gente tem iniciativas para as pessoas ensinarem as outras sobre qualquer assunto aqui, acontece de vez em quando. A gente traz pessoas de fora para falar para a nossa equipe, então são oportunidades de aprendizado. A gente cria várias situações aqui para que as pessoas sintam e percebam realmente que elas estão evoluindo enquanto elas trabalham aqui com a gente. Isso é bom. Isso é a melhor estratégia para a empresa crescer. As pessoas precisam se sentir parte do negócio. Né? E não trabalhadores escravos que ficam ali produzindo e tal. Ótimo. Pois é, olha só quantas informações e quantas sacadas aí vocês receberam. E principalmente você aí que é o produtor que fica só produzindo, fazendo produto. Vamos então seguir o que o JP está falando aí de ter uma empresa e um negócio sólido. Antes de terminar, porque já abusei muito do tempo do JP aqui, ele deve ter assim umas 3 viagens já agendadas aí. Não sei nem que hora que o voo dele sai hoje. Amanhã. Eu peguei essa oportunidade dele estar aqui. Então tá aí. Como eu disse, um empresário brilhante, uma pessoa muito querida. E se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, curta e também se inscreva lá no nosso canal, que nós vamos trazer outras informações para enriquecer o seu negócio. Então, eu queria deixar você então com uma liberdade para deixar uma mensagem aí para essa galera. Não, eu acho que a conversa foi boa aqui, deu para passar um pouco do que a gente vivenciou, né, durante esses anos, um pouco dos aprendizados também. Eu acho que a mensagem principal é essa mesmo, entenda que curto prazo é diferente de longo prazo e para fazer uma coisa de longo prazo existe algumas outras coisas além de criar um produto e gerar tráfego na internet. Né? Você tem que criar um negócio, o negócio depende de pessoas, então você vai ter que desenvolver sua habilidade com pessoas, sua habilidade de criar os times, de manter esses times performando, manter esse time feliz, e só assim que a empresa vai realmente chegar no máximo potencial dela. Então valeu. Valeu, Valeu, até mais. Muito obrigado, até. Um abraço.